queria conversar com vocês, mamães e papais também, né? Sobre uma patologia muito frequente nessa época do ano, que é o outono e inverno, que são o chiado dos bebês. A bronquiolite, na verdade, é a infecção respiratória baixa mais comum nessa época nos lactentes até 2 anos, que começa como resfriado comum, o bebê começa com coriza, começa com tosse, essa tosse vai aumentando, depois o bebê vai ficando com a respiração mais ofegante, eles começam a chiar e dependendo da gravidade, os bebês vão ficando cada vez mais ofegantes, gementes, podendo levar a uma insuficiência respiratória aguda, a bronquiolite, às vezes até com internação. Os bebês prematuros, baixo peso, que têm patologias crônicas como problemas bronquiectasia, problemas pulmonares ou cardiológicos, esses bebês eles acabam agravando, tendo uma bronquiolite mais grave e sendo internados com mais frequência até em unidade de terapia intensiva. Só que a bronquiolite e a asma, a fisiopatologia é diferente, porque na bronquiolite, o que ocasiona o sibilo, a falta de ar, é a inflamação do bronquíolo. O bronquíolo é uma parte que segue os brônquios, são uns ductos bem pequenininhos que vão chegar nos alvéolos, que vão levar oxigênio para os pulmões. Então, esses bronquíolos inflamam, é diferente da asma, onde a gente tem um espasmo brônquico além da inflamação, onde a musculatura do brônquio contrai. Na bronquiolite nós não temos essa contração brônquica. A criança tem essa obstrução por os bronquíolos ser muito pequenininho e quando inflama, obstrui esses bronquíolos e aí vem a falta de ar do bebê, porque diminui essa troca de oxigênio. E na bronquiolite não adianta usar os broncodilatadores que nós usamos na asma, nem os corticoides. Já foram feitos vários trabalhos sobre isso e parece que realmente não resolve. Muitas vezes a gente usa porque existe a dúvida se aquela criança está chiando por conta realmente de uma bronquiolite ou se ela está apresentando primeiro broncoespasmo, principalmente se é um bebê que tem antecedentes alérgicos importantes, onde o pai e a mãe tiveram asma, tem uma história de alergia familiar importante na família. Então a gente muitas vezes faz a prova terapêutica usando os broncodilatadores inalatórios. Se a criança, depois de umas 3 sessões de inalação com broncodilatador melhora muito, então realmente pode se tratar de uma asma e não de uma bronquiolite. Mas se ela não melhora nada com a inalação em forma de aerossol ou inalação, é porque aquilo não é asma e realmente pode se tratar de uma bronquiolite. Tratamento de suporte apenas, é uma bela hidratação com a criança. Agora, se a criança ela vai ficando cada vez mais dispneica, com falta de ar, gemente, essa criança precisa ir para o hospital para ver se ela não precisa ser internada e receber oxigênio, para não entrar em estafa respiratória. Se o caso é moderado, é leve, vamos acompanhando. Essa criança tem que ser acompanhada pelo pediatra ou no pronto-socorro para ver se não está entrando numa insuficiência respiratória. Mas geralmente é um tratamento de suporte, tá? Hidratação, desbloquear o narizinho com lavagem nasal, às vezes inalação com soro ajuda. Então é mais isso. E a asma não, a asma já tem que receber o broncodilatador, de preferência de forma inalatória. A gente usa muito hoje em dia com espaçador, que é muito mais prático, mais efetivo, com menos efeitos colaterais, e tem que usar o corticóide. Muitas vezes tem que usar o oral no início, mas geralmente a gente sempre prefere o corticóide inalatório. A asma é uma doença ainda que está que muitas vezes não é diagnosticada, a incidência ainda é muito alta, não só no Brasil, como em todo o país, e com diagnóstico ainda muito deficiente, né? Muitas vezes os pais não aderem direito ao tratamento, aquela criança fica inflamando, chiando. Todos acham que asma é só quando a criança tem falta de ar, chia. O termo bronquite alérgica a gente já não usa mais.
Existe a asma componente tosse, que é aquela criança que apresenta tosse recorrente, nunca para de tossir, tem um resfriado, tosse e vive tossindo, isso já pode ser uma asma. Mesmo que a criança não chia, às vezes vai no médico, o pulmão tá limpinho, não chia, e não vai procurar se é uma asma ou não, que asma nada mais é do que um processo inflamatório crônico das vias respiratórias. E essa inflamação, ela deve ser tratada, porque ela pode levar a efeitos colaterais no futuro, diminuir a capacidade pulmonar dessa criança. Então é muito importante que seja feito um diagnóstico preciso, através da anamnese, de uma história clínica bem feita. Os exames ajudam a definir que tipo de asma, porque tem a asma alérgica, mas tem outros tipos de asma inflamatórias que não são alérgicas. Às vezes faz o teste de alergia e não dá positivo, isso não quer dizer que seja asma. Existem muitos vírus, o próprio vírus da bronquiolite, o sincel respiratório rinovírus, eles podem levar a uma lesão brônquica, fazendo esse paciente desenvolver com uma asma e os sibilos recorrentes. Então é muito importante que esse diagnóstico diferencial seja feito, além de que tosse crônica é um diagnóstico tem um leque de diagnósticos a serem feitos, não só asma. E eu vou deixar depois um link de uma grande colega que é pneumologista, doutora Tânia. Ela falou sobre tosse crônica, eu acho muito interessante vocês verem o que ela tem para dizer, né? Ela vai falar ali sobre o mal que a mamadeira, que mamar deitado faz em relação à tosse crônica, em relação às infecções respiratórias altas, recorrentes. Eu quero muito que vocês vejam, assistam esse bate-papo dela nesse link que eu vou passar para vocês, tá bom? Hoje era isso que eu queria falar, fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada.